Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma videoaula no meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência naquelas aulas, naquela playlist de lógica de programação em Python. E hoje nós vamos dar início aos operadores lógicos. Vamos ver especificamente nesta aula o operador lógico o AND, na próxima aula o OR e na outra nós veremos então o operador NOT. E para isso nós vamos usar um exemplo aqui hipotético, que eu acabei criando aí para poder explicar melhor para vocês, para que vocês compreendam aí mais facilmente, tá? Então nós vamos lá para a nossa lousa branca, que vamos esboçar algumas coisas ali e ao mesmo tempo ir explicando o conceito, para que usa, qual que é a estrutura e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então te vejo lá na lousa branca. Maravilha, então pessoal, vamos nós aqui na nossa lousa branca, darmos início ao tema da aula de hoje, que é o operador lógico AND, tá? De antemão eu já peço desculpa para vocês, não tenho muita familiaridade aqui com essa mesa digitalizadora, então provavelmente fica aí uma letra não tão legal, tá pessoal? Mas vamos dar início então, o que nós vamos falar aqui? Vamos falar do nosso operador lógico AND, E o que é esse operador lógico AND? Em português, ele nada mais é do que o E, então ele é muito utilizado quando você precisa testar mais de uma condição e ao mesmo tempo quando você precisa que essas condições retornem verdadeiros. Só recapitulando um pouco, tá pessoal? O AND, ele é um operador lógico e quando nós trabalhamos normalmente com operadores lógicos, nós trabalhamos dentro de expressões booleanas, verdadeiro, falso, 0 e 1 e assim sucessivamente. Vamos só recapitular um pouco aqui, pessoal, um pouco de operadores booleanos, Você tem ele que é o true ou verdadeiro e você tem o false, que é o falso. Tá? Lembrando que o falso ele pode assumir um valor também além do falso, Ele pode assumir um valor de 0, 0.0, pode receber valores vazio, aspas, entre aspas, por exemplo, e também que é muito usual você ver aí é o valor none. Legal, pessoal? E tudo que é oposto a isso, ele torna-se um valor verdadeiro. E voltando aqui para o nosso AND, o AND ele faz exatamente isso, ele vai verificar se uma determinada condição é verdadeira, se a outra determinada condição é verdadeira ou mais condições são verdadeiras, ele vai te levar aí para um evento, para uma ação. Com o nosso exemplo, vamos utilizar aqui, vamos considerar um exemplo hipotético aqui que eu tirei hoje, para dar essa aula, que é, digamos que uma pessoa ela quer tirar a habilitação de carro, moto ou qualquer que seja o veículo ali. Para que ela tire essa habilitação, ela precisa atender a alguns critérios, legal? Então vamos definir aqui esse critério, que ela tenha a idade maior ou igual a 18, que ela pague todas as custas lá, da autoescola, com a parte de aulas, a parte de legislação e etc. E por último, ela precisa ser aprovada no exame, então tem que ser aprovada. Quais são as condições para ela ser habilitada? Vamos fechar aqui, habilitada. Quais são as condições? Ela precisa ser maior do que 18 anos, ela precisa pagar as custas e ela precisa ser aprovada no exame e o seu resultado vai ser habilitada. Qualquer critério, qualquer condição dessa que não for satisfeita, ela não será aprovada e não será habilitada, tá? Ela vai ter o retorno negativo. Então, por exemplo, se ela tiver 15 anos, ela não avança, Ela vai ter o retorno de falso, Basicamente, pessoal, é isso, tá? A função AND, então, ela serve para testar várias condições, Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui. Basicamente, ela é utilizada para isso, tá? E ela é muito utilizada na maioria dos casos, tá, pessoal? Você vai ver aí que 90%, 99% dos casos ela vai estar usada em alinhamento com o if, tá? Então, quando você estiver utilizando estruturas condicionais, ela é muito empregada, ela é utilizada demais. Assim como os outros operadores, o OR e o NOT também, tá? Então, sempre que você vê um if, que precisa testar várias condições, ela estará ali. Então, vamos subir um pouco essa tela aqui, Vamos fazer só mais um check. Então, se nós pegarmos aqui, vamos colocar que tem a condição 1 e a condição 2 e o resultado, tá, pessoal? Vamos usar aqui o T como verdadeiro, e o F como falso. Então, se a sua condição retornar 1, que é verdadeiro, e a outra retornar 0, que é falso, o seu resultado será falso. Se a sua condição 1 retornar 0 e a sua condição 2 retornar 0, ele é falso também. Se a sua condição 1 retornar 1 e a sua condição 2 retornar 1 também, ele é verdadeiro. Então, apenas essa condição te dá o retorno de verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá para o nosso ambiente do Spider, colocar em prática aqui o exemplo que nós demos aqui nessa
nessa lousa branca. Então te vejo lá no Spider. Maravilha, pessoal? Então estamos aqui no nosso ambiente do Spider, onde vamos colocar a prática aí daquilo que nós vimos ali quando estávamos explicando sobre o operador AND. Então, de imediato, temos aqui as 3 condições que precisaremos testar. Primeiro, que a pessoa tenha idade maior, superior, né, ou igual a 18 anos. Depois, ela precisa pagar, né, as custas lá do processo lá para tirar a habilitação. E por último, ela precisa aí ser aprovada no exame final. Então, para início, né, precisaremos criar essas 3 variáveis. Uma chamada idade, né, que vamos dizer que a pessoa tem 20 anos de idade, tá? Então aqui nós vamos considerar ela como maior de idade. Na sequência vamos falar das custas, né, da autoescola para fazer os exames, para fazer os testes, as aulas, né, a parte de legislação. Vamos falar aqui que está tudo ok, né, que ela pagou. E na sequência vamos falar do exame, se ela foi aprovada ou não. Vamos colocar aqui aprovado. E na sequência então vamos iniciar a nossa estrutura de condição, a nossa estrutura condicional if. Iniciamos pelo if. Na sequência vamos testar primeiramente lá o nosso item número 1, que fala ali que a pessoa, se ela tem idade superior ou não a 18 anos. Então, if idade é maior ou igual a 18, e aqui que entra o nosso operador lógico AND, que nos permitirá testar a próxima condição, tá? Lembrando que ele só pode retornar verdadeiro para que a pessoa seja habilitada. Vamos colocar o nosso AND, então, se a pessoa for maior ou igual a 18 anos, e que as custas lá da autoescola, né, para que a pessoa consiga ali avançar na parte de legislação, de aulas, né, de percurso, etc. Se elas forem pagas, tá? Vamos colocar aqui igual, só um ponto de atenção, pessoal. Sempre que você estiver fazendo uma comparação, né, você vai usar operadores de comparação. Então, o igual, ele é diferente de igual. Porque o sinal de igual sozinho, né, o que ele significa? Ele significa atribuição. Então, aqui eu estou atribuindo o valor de 20 à minha variável idade. Ou então, a minha variável idade recebe o valor de 20. Então, ele verificou se a idade é maior ou igual a 18, se as custas, né, foram pagas, o que determina ali se elas foram pagas é o ok, então vamos colocar ok, e mais um AND para testar a última condição, né, de como foi o exame, né, se a pessoa foi aprovada ou não, igual novamente, aprovado. Um ponto que vale ressaltar, tá, pessoal, sempre que você criar a variável aqui em cima, né, lembrando que o Python, ele é case sensitive, então se você redigir a variável lá em cima e embaixo aqui, na hora que você estiver montando a sua estrutura condicional, se tiver diferente, ele vai dar erro. Então é sempre importante redigir ali ambos, né, dentro do seu script da mesma forma, originária da variável. Depois então, que ele verificou se é maior que 18 e eu utilizo nosso AND, as custas foram pagas através do ok e o exame deu aprovado, né, vamos colocar os 2 pontos e na sequência vamos dar um print. A pessoa foi aprovada no exame, né, ou está habilitada. E caso contrário, né, vamos dar um else, 2 pontos também, vamos para a linha de baixo falar aqui que a pessoa foi reprovada no exame. Necessário refazer as aulas. Legal, pessoal? Então aqui é muito simples, tá? A aplicação do AND, ele basicamente se resume nisso, né? Então ele vai testar ali as 3 condições. Se as 3 condições elas forem verdadeiras, a pessoa será aprovada e será habilitada. Caso contrário, qualquer condição que estiver com resultado, com retorno negativo ou diferente daquilo, né, que foi definido lá na sua condicional, a pessoa não será habilitada. Então vamos aqui, eu só vou limpar aqui o console, né, que é os testes que eu estava fazendo nas aulas passadas, e na sequência já vamos executar esse comando, né, para ver o resultado do nosso script que foi feito ali. Se nós executarmos esse comando, nós temos o resultado aqui embaixo. A pessoa foi aprovada no exame, está habilitada. Por quê? Aqui ele verifica se a idade é maior ou igual a 18, a pessoa tem 20, show de bola. E ele verifica se os custos foram pagos. Aqui deu um ok, foi pago. E verifica se o exame deu aprovado. Então as 3 condições que foram estabelecidas, elas foram verdadeiras. Por isso que a pessoa foi habilitada. Basta apenas uma condição na estrutura que nós criamos aqui ser falso, que o seu código vai te levar aqui que a pessoa não foi aprovada no exame. Vamos dar um exemplo? Vamos falar que a pessoa ela foi reprovada no exame prático, né? Na baliza, no percurso e assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui reprovado no exame. Se executarmos esse comando, nós teremos aqui embaixo então que a pessoa foi reprovada no exame. Aí você pode me perguntar, pô, Lúcio, mas ela é maior de 18 anos, ela pagou todos os custos do processo, né? Ela não deveria ser aprovada? Não, porque o AND, ele limita, né, o seu código exatamente nesse ponto. Todas as condições devem ser satisfeitas. Maravilha, então, pessoal, e assim finalizamos aí a parte do operador lógico AND, tá? Então, assim, é bem simples.
simples mesmo, da forma que foi expressada aí para vocês. Espero que vocês, né, tenham compreendido, né, que aprimore aí os seus comandos. Eu dei o exemplo lá da habilitação, mas você pode aplicar em qualquer exemplo aí, né? Use aí da criatividade de vocês aí e extrapolem mesmo sem medo de errar, que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui e antes de encerrar, vou pedir aquela ajuda de sempre, né, que eu tenho feito em todos os vídeos, né? Pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder e ative o sininho aí para o YouTube te avisar sempre quando houver novos conteúdos. E o principal também, pessoal, para que o YouTube entenda que esses conteúdos que estão sendo ministrados aqui são conteúdos relevantes, e aí o seu algoritmo consegue aí disseminar para o máximo de pessoas possível e nós sempre estarmos aí produzindo conteúdos como esse. Então vou ficando aqui mais uma vez, um grande abraço e até a próxima videoaula.